dessa sexta-feira. Comigo, os nossos comentaristas Adilson Brevileri e também Adolfo Padilha. E como é de praxe aqui do programa, a gente começa com o destaque do Adolfo Padilha. Adolfo, bom dia. Qual é o seu destaque para hoje? Bom dia, Eudes. Bom dia, Adilson. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. O destaque hoje é política local, né? Eu acho que o clima já entrou. Você acompanha hoje no Jornal Imparcial, na coluna Rapidinhas, algumas notas que eu achei muito interessante para conhecimento dos nossos ouvintes. A primeira delas diz a coluna que o ex-deputado Paulinho, pré-candidato a prefeito, juntamente com seu assessor Marcos Tadeu, foram até São Paulo, tentaram um encontro com Campos Machado para assumir o PTB regional. Diga-se de passagem que o PTB é um partido ligado ao ex-prefeito Tupã, mas o presidente do PTB, o deputado Campos Machado, deu a desculpa do Covid e não foi à reunião. A outra notinha que pega fogo também é uma notinha dizendo que o PT prudentino poderia apoiar ou fechou o apoio ao MDB de Fábio Sato e o Dr. Jailton, que são pré-candidatos também na eleição. Mas o Dr. Jailton já me adiantou que não existe nenhuma reunião nesse sentido de apoio por enquanto. Vamos aguardar. Agora é a fase de todo mundo conversar com todo mundo, né? E a outra notinha é que tem um trabalho de bastidores, que a ex-vereadora Alba Lucena pode sim ser candidata indicado pelo Grupo da UNOeste, pelo César Lima, em composição com o ex-prefeito Tupã, que indicaria alguém para o cargo de vice ou para o cargo de prefeito. Talvez o Laércio Alcântara. Então a gente começa a ver que a política local vai pegar fogo e já estamos percebendo para que caminho ela vai, hein, Adilson? Muito bem, pois é, essa semana aí vai pegar fogo. Adilson Brevileri, o seu destaque. Bom dia, Eudes, bom dia, Padilha, bom dia, ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Pois é, às vezes determinada coalizão pode prejudicar, né? E o meu destaque é para o setor de serviços, que cresce 5% de maio para junho, mesmo com alta, conforme dados do IBGE que foram divulgados ontem. A atividade do setor de serviços encontra 14,5% abaixo do registrado antes da pandemia. Pois é, depois de 4 meses consecutivos de queda, o setor de serviços fechou o mês de junho com uma alta de 5%, segundo informações do IBGE. Ainda assim, a atividade do setor se encontra 14,5% abaixo do registrado. A alta teve uma grande influência da reabertura dos restaurantes em parte do Brasil, afirmou o mesmo instituto, e com o aumento do fluxo de pessoas nas cidades brasileiras, eles começaram a abrir e a receita do segmento voltou a crescer. E é o que nós acreditamos que a nossa economia vai voltar a crescer rapidamente após que descobrimos aí a vacina para o Covid-19. Muito bem, olha, após quebrar a tradição de antecipar a primeira parcela do 13º salário aos servidores municipais, no meio do ano, a Prefeitura de Presidente Prudente promete depositar os valores na próxima semana. Ao todo, serão movimentados 12 milhões de reais. Vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha. Olha, eu acho natural isso diante da crise econômica que o mundo inteiro está passando. O que a gente vê é alguns oportunistas da rede social querendo pegar no pé do prefeito Nelson Bugalho sobre o atraso. Alguns pré-candidatos até já se propuseram a dizer que é um absurdo, onde já se viu atrasar. Quem alega isso de uma forma de interesse político ou de interesse de prejudicar a figura administrativa do prefeito Bugalho, está sendo um pouco até não está compreendendo o momento que vive. O importante é ele pagar, e vai pagar semana que vem. Injeta aí quase 11 milhões de reais, são 6.260 servidores, né? São 4.406 ativos. Agora, por outro lado, eu acho que os servidores públicos, na sua grande maioria, não podem reclamar, porque eles já estão de férias há quase 130 dias. Eles não perderam benefício nenhum, como nas empresas privadas que foram negociados salários, horários de trabalho, enfim, benefícios. Os funcionários públicos todos, sem exceção, a não ser que eles continuam trabalhando e se arriscando, mas a sua grande maioria não negociou nada, recebe o salário integral, então atrasar 15, 20 dias eles ainda estão no lucro. E o prefeito tem uma boa justificativa, porque realmente caiu a arrecadação de todo mundo, está todo mundo passando pela crise e é importante ele pelo menos conseguir pagar. E pelo jeito consegue pagar a semana que vem. Adilson Brevileri. Olha, algum tempo atrás a gente disse aqui que a gente tinha que se colocar no lugar
da equipe de finanças da prefeitura, né? Porque para tentar viabilizar esses valores que são grandes, eles tiveram que fazer aí malabarismos, né? E outra coisa, segundo a lei, o pagamento do 13º deve ocorrer no dia 30 de novembro e no dia 20 de dezembro. A prefeitura não tem obrigação nenhuma de antecipar. Havia aí essa tradição que vinha sendo mantida. No entanto, está pagando em tempo hábil, aliás, antecipando bem ainda, né? Porque novembro está bastante longe. Parabéns aí para a equipe de finanças que conseguiu encontrar recursos para poder cumprir com a obrigação de pagar aí o 13º salário do funcionalismo público. Bom, por falar em recursos, o reforço ao caixa da Prefeitura de Presidente Prudente, enviado pelo governo federal, está chegando ao fim. Nesta semana, o município recebeu a penúltima parcela do auxílio por meio do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, a Covid-19. Agora, os cofres contam com mais 6,3 milhões de reais. Como diria meu amigo Silvio Santos, é um bom dinheiro, Adolfo Padilha? É um bom dinheiro, né? E o governo federal faz a parte dele. A gente sabe que o governo foi impedido, o presidente foi impedido pelo STF de decidir o que deveria ser feito nos estados. O STF passou essa bomba no colo dos governadores, que num primeiro momento acharam que seria uma vantagem enorme e hoje tentam desvincular deles a responsabilidade de tantos idas e vindas de decisões que só causou tumulto e aumentou o pânico, né? A gente vê uma ação aí de alguns meios, de alguns órgãos e de alguns interesses políticos querendo jogar no colo do presidente Bolsonaro a responsabilidade pelas mortes. Eu acho que a responsabilidade pelas mortes é dividida por todos, inclusive nós, daqueles que não tomaram os devidos cuidados, não levaram muito a sério o que tem que ser feito e tal. Mas o governo federal manda 25 milhões. Eu falei com o secretário Valmir, da saúde aqui do nosso município, dinheiro, o governo do estado mandou 1,8 milhão, mas ele me explicou que tem uma operação financeira do estado nas UPAs, em todas as regionais de saúde, aquela coisa toda. Mas para o Covid especificamente veio 1,8 milhão há 40, 60, em junho, eu acho que foi, 40 dias atrás. Em compensação, não quero aqui fazer uma comparação, mas você vê a responsabilidade do governo federal realmente foi só repassar dinheiro. E ainda quem vai cuidar desse dinheiro são os governadores e depois os prefeitos. Foi repassado, vai ser repassado no total de 25 milhões de reais. Muito bem, vamos lá para o comentário do Adilson Brevileri. Olha, esse dinheiro, se não tivesse vindo para Presidente Prudente, eu creio que nós estaríamos num caos sem precedentes, né? Esse dinheiro veio numa boa hora, ele ajudou muito para que a prefeitura pudesse enfrentar aí as dificuldades causadas pela pandemia e ele também tinha a sua origem, a possibilidade de utilizar também para outros departamentos que a prefeitura tivesse necessidade, que foram lesados, que foram aí prejudicados pela pandemia. Então, eu acredito que talvez parte desse dinheiro tenha dado um fôlego para a prefeitura de Presidente Prudente e também tenha aí ajudado a enfrentar a Covid-19, que é essa doença que alastrou aí para o mundo inteiro, né? E olha só, o governo federal sinaliza interesse em comprar estoque de vacinas chinesas produzidas pelo Butantan. Em visita ao Instituto na manhã de ontem, quinta-feira, o secretário nacional de Vigilância em Saúde disse que o governo fará todo o esforço para adquirir as doses de vacinas na fase 3, que tiverem eficácia comprovada. Vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha. Olha, eu particularmente fico com a cloroquina. Entre a vacina da China e a cloroquina, eu fico com o kit da cloroquina. Mas brincadeiras à parte, foi o chefe da Vigilância Sanitária que visitou o Butantan e afirmou isso, que o governo federal pode comprar um lote da vacina chinesa. Eu acho o seguinte, como eu defendo a cloroquina como esperança, já que nós temos tantos testemunhos no mundo inteiro de pessoas que usaram da forma inicial e se safaram de um agravamento no problema da doença, eu acho que se a vacina está na terceira fase e tiver algum sucesso, que fica opcional, quem quiser tomar, que tome. Eu acho que não cabe ao governo, diante de tanta incerteza, definir
se eu quero arriscar de tomar ou não. Isso é um poder nosso de decisão. Eu tomaria cloroquina, não tomaria vacina, mas se o cara quer tomar a vacina chinesa, fica à vontade para tomar. Agora, eu aproveito o comentário, eu dizer a Deus, para dizer o seguinte, por que o Dória não está sendo obrigado a mostrar o exame dele? Alguém aqui duvida, por exemplo, que o governador, diante do caos de gestão que está sendo dele durante a pandemia, não poderia estar inventando estar infectado para dizer que o estado de São Paulo está tão perigoso que até ele pegou? Eu não duvido, né? E também não quero aqui fazer falso testemunho. Então é simples resolver. Hashtag mostra o exame Dória. Vamos, porque se o presidente Bolsonaro foi obrigado a mostrar, porque insinuaram que era uma jogada política, por que não tem o hashtag mostra o exame Dória? Eu acho que o Dória tem que mostrar o exame. E aquela imagem ele tomando a vacina chinesa? É verdadeira? É fake news? O que é aquilo? Aí um questionamento que nós devemos fazer. Pessoal do Berrante Virtual, hashtag mostra o exame Dória. Muito bem, olha, vamos um pouco de história aqui. Em 1904, mais ou menos em novembro de 1904, teve no Rio de Janeiro a revolta da vacina, que é mais ou menos o que a gente está vivendo hoje. A história parece que se repete. Muitas pessoas não queriam tomar a vacina naquela época. Será que nós vamos viver uma outra situação parecida com essa, Dilson Brevileri? Olha, os tempos são outros, né? A evolução, a história muda muito rapidamente. Eu queria fazer uma pergunta. Você sabe quem foi que inventou a vacina para o H1N1, que foi uma doença avassaladora, essa gripe que acabou ceifando a vida de muitas pessoas, não só no Brasil, como no mundo inteiro? Ninguém soube de onde que veio a vacina. O caso da vacina é que você fica imune a não pegar, não contrair a doença. A hidroxicloroquina você vai ter que utilizar a partir do momento que você já estiver doente. Então, veja bem, o governo federal ele está atento aí a todas as evoluções das vacinas que estão sendo produzidas, que estão sendo desenvolvidas, que estão sendo feitas pesquisas, que já estão em fase de testes praticamente avançados, né? São 4 países que estão aí na última etapa do desenvolvimento da vacina, que é a Inglaterra, né, o Reino Unido, a China, os Estados Unidos e também a Alemanha. Agora, se a vacina, depois dos testes todos, comprovadamente ela é eficaz para que você fique imune a não contrair a doença, não importa de onde ela veio. A gente fica naquela dúvida, tem esse chavão aí, porque a doença veio da China, aí nós teríamos que tomar a vacina da chinesa. Existem algumas pessoas que conspiram dizendo que já existe vacina na China, que o número de infectados na China não condiz com o número de infectados no mundo todo afora, né? E essa questão do nosso governador, por exemplo, eu duvido sim que ele esteja contaminado. Eu duvido que ele pegou a doença. Eu não acredito, entendeu? Eu até, avançando um pouco mais na questão das conspirações, acredito que até tenha tomado uma vacina chinesa já antecipadamente para não contrariar, e faz parte de todo um cenário maluco. A gente fica imaginando coisas, né? São coisas pessoais, eu acredito que não tem nada a ver com a realidade, mas a gente pensa, né? Agora, não importa de onde veio a vacina, se ela passou por todas as etapas e comprovadamente é eficaz, temos que tomar. Não tem que ficar pensando 2 vezes, nós temos que salvar vidas, né? Muito bem, olha, o governo do estado de São Paulo, agora uma notícia boa, está com 20 mil vagas abertas em cursos gratuitos de qualificação profissional pela internet, sendo 15 mil para o programa SPTEC e 5 mil vagas para o Via Rápida Virtual. As aulas são realizadas de forma online, no modelo de ensino à distância, sem que o interessado precise sair de casa. E as inscrições podem ser feitas até o dia 16 de agosto, no site da Via Rápida. Muito bem, olha, é uma boa atitude, né? Já que muitas pessoas ainda continuam em casa. É isso mesmo, Adolfo Padilha? Olha, eu fiz a experiência ontem, eu fiz a minha inscrição, né? É legal a iniciativa, eu acho que é legal a atitude política de dar a possibilidade das pessoas fazerem esses cursos. Tem uns cursos muito interessantes lá, mas tem um pouquinho de dificuldade para fazer a inscrição. Eu não sei por que eles fazem um cadastro tão complicado, não no teor de preenchimento, mas eu digo até na operação da tecnologia.
né? É uns enquadramentos meio com procedimentos que estão meio ultrapassados. Eles podiam fazer um procedimento mais simples para as pessoas se inscreverem. E tem um detalhe: você se inscreve, aí eles vão avaliar o seu cadastro, porque são apenas 20 mil. Por exemplo, eu me inscrevi ontem para aproveitar o sistema, para ver como que ele funcionava, para poder passar para as pessoas aqui. É meio complicadinho, mas poderia ser mais destravado um pouco. Mas depois que você se inscreve, eles vão analisar o seu cadastro. Não é quem se inscreve primeiro já tem a vaga. Eu acho legal isso também, porque eles vão avaliar o cadastro, ver se a pessoa, qual é o perfil da pessoa, para assim a pessoa ter a vaga e fazer o curso. Muito bem, é o seguinte, vamos lá para mais uma informação aqui. Olha, senadores apresentaram ontem um voto de repúdio à juíza Inês Zarpelon, da primeira vara criminal de Curitiba, que mencionou a raça de um réu negro em uma sentença na qual condena 7 pessoas por organização criminosa. Vamos abrir aspas aqui. Seguramente integrante do grupo criminoso, em razão de sua raça, agia de forma extremamente discreta os delitos e o seu comportamento. Juntamente com os demais, causavam desassossego e desesperança da população, pelo que se deve ser valorada negativamente, disse a magistrada na sentença. Muito bem, vamos lá para o comentário do Adilson Breviglieri. Olha, a lei é igual a todos, independente da cor, credo, raça ou condição social. Essa juíza, eu não acredito, a cada dia que passa, a cada dia que nós avançamos mais, a gente ainda depara com situações como essa, né? É uma coisa inacreditável. O ser humano é capaz de tudo. Agora, uma juíza que conhece amplamente as leis e a sua aplicabilidade, como é que ela pode entrar numa situação dessa, numa rua dessa? E o pior, que a penalidade dela, se ela tivesse que responder alguma coisa, ela pudesse ser suspensa, ou se ela fosse retirada da magistratura, o que ela faria? Ela continuaria recebendo seus vencimentos, ficaria aquela aposentadoria compulsória e ficaria tudo certo. Ela simplesmente fez um pedido público de desculpas e segue a vida. Eu acho que essa questão de racismo, a gente tem que colocar um ponto final a cada dia nisso. Nós temos que lutar todo dia contra esse câncer da sociedade que é o preconceito racial. Pelo amor de Deus, né? Adolfo Padilha, me parece que uma pessoa com tanto esclarecimento, como é o caso de uma juíza, só pode estar querendo algum tipo de destaque na mídia em relação a esse tipo de atitude, porque não pode ser impensado uma decisão dessa e dessa forma, né, acusando uma raça de cometer delitos. Eu acho que foi um descuido, né? Eu fui ler um pouco sobre o perfil da juíza, ela não tem um perfil racista, mas é um descuido e é um descuido que realmente a gente tem que evitar de cometer. Por outro lado, eu sempre gosto de pegar sobre o tema político. Quando você vê isso vindo de senadores, principalmente da Rede, que é um partido formado por pessoas de esquerda, ali sempre tem a intenção de criar, de fato, a divisão na população, né? A divisão de classe, porque é uma bandeira da esquerda. Quanto mais a população dividida, mais fácil é o controle. Isso é uma estratégia de esquerda, né? É uma estratégia ensinada para quem idealizou a política, a ideologia da esquerda. Então, quando vem dos senadores, eu acho que os senadores sim querem aparecer na mídia. Não vejo a juíza. Eu acho que a juíza, ela até deu uma declaração que foi tirada do contexto, mas infelizmente quando você vai ler a frase, não tem como tirar do contexto, né? Raça somos todos nós brancos, preto, pardo, nós todos somos de uma raça humana, né? Quando você determina da forma que foi colocada, realmente fica uma coisa ruim. Mas, por outro lado, também tem um grupo de pessoas que gostam de pegar isso como uma bandeira política, querendo enganar as pessoas que estão realmente querendo defender os negros ou os brancos, mas, na verdade, eles querem a estratégia de dividir a população entre vários gêneros que eles criam, entre várias categorias que eles criam, porque quanto mais dividido a gente está, mais fácil fica para eles comandar. E olha só para complementar, eu acredito pessoalmente, uma opinião minha pessoal, que esse tipo de coisa está incrustado na mente da pessoa. De uma certa forma, o que ela pensa com relação a isso já está intimamente ligado
ao psique da pessoa. E, de repente, quando ela solta um negócio desse, talvez ela tenha deixado realmente escapar o que realmente ela é, né? Muito bem, vamos lá, trocando de assunto. Agora, meus amigos de casa, você que acompanha pela Panflix, quem está ouvindo a Jovem Pan aqui pelo rádio, será que o Brasil tem jeito? Olha só essa notícia. Dados da Controladoria Geral da União apontam que 680.564 servidores públicos foram cadastrados como beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 até meados de julho. Os pagamentos indevidos geraram um prejuízo de quase R$ 1 bilhão aos cofres públicos, segundo o órgão. E aí, Adolfo Padilha, o país tem jeito ainda? Cara, eu acho que a gente sempre tem que acreditar que o país tem jeito, né? Eu acho que a esperança, eu sempre defendo a esperança aqui em todos os aspectos. Mas, infelizmente, nós temos uma boa parte dos nossos servidores públicos, eu aqui não generalizo, não, eu pego muito no pé, mas eu não generalizo, porque eu tenho amigos servidores públicos que a gente sabe que se dedica, que trabalha, que honra o serviço que tem, mas boa parte a gente sabe que se acomodou. E se acomodou de tal forma que eles acham que eles podem tudo, eles acham que eles são realmente uma classe diferenciada, porque prestaram um determinado concurso e têm as regalias que têm e os privilégios que têm. Neste caso específico, teria que ser demissão sumária. E não tem, se ele se resguarda do perfil dele para ter as garantias de um concurso público e de um serviço público, se lá nas garantias que falam que um servidor público, por ter uma postura ética, por ter um conhecimento técnico, por ter etc, 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 de coisas que o diferenciam, essa é uma falta que é demissão sumária. Claro que tem alguns servidores que estão dizendo que nem sabiam que o nome deles estava na lista, tem alguns servidores que já tomaram a iniciativa de devolver o dinheiro. Tem que ser analisado caso a caso, mas grande parte daí foi má fé mesmo. E como eles são uma categoria que tem ali num perfil para estar ali uma diferença de conduta, de postura, de caráter, de ética, como é estabelecido quando eles vão justificar ter tanta estabilidade no emprego, eu acho que devia ser demissão sumária. Adilson Brevileri, o seu comentário. A gente já falou a respeito disso quando foi descoberto. A gente tinha uma quantidade de números que foi acima de 300 mil, quase 370 mil servidores que tinham se cadastrado para poder receber esse. E hoje está aparecendo esse número de 680 mil, quase 700 mil servidores. Eu concordo plenamente com o Padilha, porque daria por aí para poder aproveitar e fazer uma limpa geral, separar o joio do trigo, tirar aqueles que realmente não têm a dignidade de ser funcionário público, tanto municipal, federal quanto estadual, para poder fazer com que cada vez mais a gente vai aprimorando, melhorando a qualidade do serviço público. Então, por aqui você já começa a ter e ver o caráter desses que voluntariamente fizeram o cadastro. Temos que fazer a ressalva, como o Padilha fez, falou, daqueles que foram automaticamente cadastrados, que constavam em outros esquemas de cadastro e automaticamente acabaram sendo levados aí para receber. Muitos voluntariamente decidiram entregar e devolver o dinheiro, muitos nem sacaram, porque já de cara viram que havia sido um equívoco e informaram a sua agência onde estava esse valor, mas é uma oportunidade para que os governos possam fazer uma limpa e começar a deixar o nosso funcionalismo público com uma cara melhor, né? Muito bem, pessoal, nós estamos encerrando o Jornal da Manhã desta sexta-feira, dia 14 de agosto. Muito obrigado a você que ficou na sintonia. Segunda-feira nós voltamos com mais informações para vocês aí, sem dúvida nenhuma. Esse final de semana vai ser um final de semana que a política vai correr solta, não é, Adolfo Padilha? A gente vai ficar de olho aí, né, para comentar tudo aqui na segunda. Nós estamos aqui. Você que tem alguma informação, manda para a gente que a gente coloca no ar. Um abraço, Eudes, Adilson. Valeu, Adilson. É isso aí, gente. Segunda-feira nós estamos de volta. Daqui a pouco tem o Pânico aqui na Jovem Pan. Grande abraço e até semana que vem.